Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Eu tenho um convite especial para vocês hoje, tá bom? Eu estou fazendo o convite hoje, mas é para amanhã, né? É uma reunião familiar, eu vou deixar a mensagem. Eu estou compartilhando sobre o livro de Apocalipse, quando eu tenho a oportunidade de deixar a mensagem lá da reunião familiar. Eu já compartilhei Apocalipse capítulo 1 e segunda-feira, amanhã, às 20 horas, eu vou compartilhar com vocês Apocalipse, capítulo 2, eu vou falar sobre as 7 igrejas, eu vou dar ênfase só na igreja de Éfeso, né? Depois, na próxima vez que eu puder dar uma mensagem da reunião familiar, eu passo para a próxima igreja ali e vou explicando igreja por igreja. O que as igrejas de Apocalipse têm a ver com a igreja de hoje? Né? O que tem a ver a igreja de Éfeso com a igreja de hoje, tá bom? Então não perca a reunião familiar amanhã às 20 horas. Vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo, você clica e entra no grupo e espera o link, tá bom? Que vai ser a reunião familiar aí, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ler um comentário aqui no canal da mensagem de ontem. Essa aqui quem enviou foi Márcia Elias, ela escreveu aqui. Bom dia, irmão Vanderlei. Realmente, o Pai Celestial requer de nós um coração quebrantado e um espírito contrito. É o mínimo que podemos dar a Ele. Até amanhã. Muita gente escreveu isso, né? Que o Senhor quer de nós um coração quebrantado e um espírito contrito. Gratidão e um forte abraço para você e sua família, Márcia Elias. Também vou mencionar a mensagem de ontem, que não tinha dado tempo de eu ler, que é da Dona Santa. A Dona Santa, ela deu muita importância na mensagem, né? Tô lembrando vagamente o que ela escreveu, né? Porque eu não copiei aqui para ler para vocês, mas ela falou que o estudo diário das escrituras aqui tem sido uma força poderosa para ela. Gostei muito que ela valorizou a mensagem, tá bom? Então um forte abraço para você, Dona Santa, por compartilhar. Foi a primeira vez que eu vi o seu comentário, tá bom? Dona Santa, assim, foi a primeira vez. Gratidão por você ter comentado aqui no canal. Vamos lá para a mensagem de hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui Miqueias capítulo 5. Eu vou dar o tema de Miqueias capítulo 5 aqui como o título, né? Como se fosse o tempo dos gentios. Você já ouviu falar dessa profecia, o tempo dos gentios? Essa é uma profecia dentro do livro de Mórmon, tá bom? Nefe, ele fala sobre essa profecia do tempo dos gentios, né? O que seria o tempo dos gentios, né? Por exemplo, houve tempos na história que algumas nações elas predominaram, né? Uma hora foi Edom, outra hora foi a Babilônia, né? Teve reinos na terra que predominaram, né? Alexandre o Grande e outros assim. Porém, nos últimos dias é chamado de tempo dos gentios. São várias nações que são poderosas e grandes, tá bom? E a igreja está no meio do tempo dos gentios. Então esse tempo aqui é o tempo dos gentios. Existe uma profecia dentro do livro de Mórmon repetindo o que está escrito aqui em Miqueias. Hoje eu vou compartilhar Miqueias capítulo 5, que fala sobre o tempo dos gentios, tá bom? E dentro do livro de Mórmon tá muito melhor explicado, tá bom? Porque quem está falando lá, você pode procurar se você quiser. Tem Nefe, tem Isaías fala sobre esse tempo dos gentios, é muito útil para os nossos dias. Mas no livro de Mórmon, quem está falando é o próprio Jesus Cristo. Se você quiser saber mais sobre essa mensagem aqui, estudar com mais afinco, né? É só você estudar Miqueias 5 e depois vai lá em 3º Nefe, capítulo 20 e o capítulo 21, que é o próprio Jesus Cristo. Você vai ver que ele repete essas palavras de Miqueias. Na verdade, não deveria nem dizer repete, né? Porque é o próprio Salvador Jesus Cristo que dá essa revelação a Miqueias e ele registra essas revelações. Então, o livro de Miqueias está também mencionado dentro do livro de Mórmon, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre essa mensagem, é só ler lá. 3º Nefe, capítulo 20, capítulo 21, vai ser bem explicativo lá, pela própria voz do Salvador. Hoje eu vou dar só algumas palhinhas aqui. Bom, falando aqui sobre as nações, né, que o tempo do gentio, essas nações, as leis, quem conduziu essas nações durante muito tempo foi o Senhor, criando leis que fossem cristãs, leis de acordo com a conduta de Deus, né? Por exemplo, Estados Unidos, nós temos lá as leis como nós temos aqui, né? Mas são leis que quando foi instituída, Deus ele influenciou para que pudesse haver liberdade religiosa ou coisa assim, tá bom? Então, existem as leis, né, que compõem, eu esqueci o nome
das cartas lá nos Estados Unidos, como é que chama, mas quando foi a Constituição, né? Quando foi fazer a Constituição dos Estados Unidos, o Senhor estava envolvido ali, inspirando os homens a colocar aquelas regras ali. Assim como tem, né, a Constituição do Brasil, de várias nações, Deus ele influenciou. Só que cada vez mais essas pessoas vão perdendo essa identidade para com Deus e quebrando, né, essas leis que, vamos dizer assim, cristãs, né? Vamos dizer assim. Vou pedir desculpa aqui para vocês, sempre o ambiente não é controlado aqui, o vizinho aumenta, o som abaixa, agora passou uma moto, mas vamos lá, o importante é a mensagem, preste atenção aí na mensagem, tá bom? Eu sempre tenho que mencionar isso, porque esse conteúdo também vai para a rádio, né? E aí as pessoas ficam, ué, que barulho de moto é esse aí? Então vamos começar aqui lendo Miqueias, capítulo 5, eu vou começar aqui no versículo 3, que diz assim: portanto, os entregará até o tempo em que está de parto, e tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Bom, essa profecia aqui, Miqueias ele está falando justamente para os judeus, tá bom? Aqueles que restariam, né? As 10 tribos seriam perdidas, espalhadas pelo mundo, e aqui está falando especificamente sobre os judeus. Então, quando ele diz aqui, né? Portanto, entregará o tempo enquanto estiver para dar à luz. Esse para dar à luz aqui é melhor a gente ver lá em Apocalipse capítulo 12, que é a simbologia de uma mulher, né? Que está para dar à luz, com dores de parto, tá bom? Essa mulher em Apocalipse capítulo 12, ela simboliza a igreja. O que ela vai dar à luz, né? Algumas religiões interpretam como se ela fosse dar à luz a Cristo, mas graças também aos comentários dos apóstolos, né, Instituto, eu posso dizer com segurança que a igreja ensina que dar à luz, nesse caso, é ao reino de Deus, tá bom? Ou seja, o milênio que vai vir, tá bom? Então, dito isto, quando fala aqui, né, que portanto os entregará, os judeus vão ser entregues no que? Nas mãos das outras nações. E nós podemos ver ao longo das histórias quantas vezes essa profecia foi cumprida. Quantas vezes os judeus foram subjugados, né, pelos romanos, pelos gregos, né, pela Babilônia, por vários e vários, né? A Alemanha também já subjugou ali. Então foram vários e vários países. E quando Cristo voltar, também as outras nações vão estar reunidas combatendo Jerusalém, combatendo os judeus. Jesus Cristo chega e salva eles ali, né? Vai abrir o Monte das Oliveiras, eles vão entrar no meio ali, vai fazer algo que vai fazer com que as nações voltem, né? Um terremoto, alguma coisa. Então a gente vê que sempre na história está se cumprindo repetidamente aqui, tá bom? Então ele fala que Deus o entregará aqui na mão quando eles estão em iniquidade, tá bom? Então se eles entram em iniquidade, Deus entrega a nação dos judeus na mão das outras nações. Aqui no caso, nos últimos dias, as nações dos gentios vão estar combatendo os judeus nos últimos dias aqui, tá bom? Então essa dor de parto eu já mencionei. No final do versículo aqui 3, né, fala assim: e seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Tá falando dos remanescentes, né, as 10 tribos que foram perdidas. Como Cristo ele restaurou a igreja dele nesses últimos dias, novamente a igreja está reunindo as tribos de Israel. Então a gente vai voltar e vai se reunir também com Jerusalém, tá bom? A gente vai ser um povo só, tá bom? Então aqui ele está falando do milênio, está falando várias coisas. Vamos continuar aqui que tem mais explicação aqui. Vamos pegar o versículo 7, que diz assim, ó. Estará o remanescente de Jacó no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como um chuvisco sobre a terra, que não espera pelo homem, nem aguarda o filho dos homens. Bom, acho bem legal esse versículo 7, porque fala dos remanescentes de Jacó. Os remanescentes, tem o povo total do Senhor, vamos supor, todas as tribos de Israel. Um remanescente é aquilo que sobra, aquele pouquinho de gente, tá bom? E hoje em dia nós somos os remanescentes do Senhor, aquele punhadinho de gente membro da casa de Israel. Só que conforme ele falou aqui, estão espalhados, né, no meio de muitos povos, entre os gentios, entre todas essas nações poderosas, tem membros da igreja, tá bom? Então esses são os remanescentes aqui. Aqui também ele faz um paralelismo, ao mesmo tempo que ele fala que os remanescentes de Jacó no meio dos povos, também ele fala aqui, como orvalho do Senhor, como um chuvisco sobre a terra.
orvalho, né? Aquele fenômeno que é o calor, o ar quente com ar frio misturando no meio, e aí faz um fenômeno que cria água, né? De manhã, mesmo sem chover, cria aquelas gotículas, né? Na grama, fica meio molhado, aquilo é o orvalho. Então significa que nós seremos poucos, né? Entre todas as nações nós seremos poucos, mas somos os remanescentes do Senhor, tá bom? Nós somos as tribos de Israel do Senhor aqui na terra também, tá bom? Então aqui falou aqui também no final, né? Que não espera pelo homem, nem aguarda os filhos dos homens. Ou seja, nós confiamos não é nos homens e filhos dos homens. Nossa confiança dos remanescentes de Jacó aqui, nossa confiança está em Deus, nós esperamos em Deus, tá bom? Versículo 8 diz assim: e o remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelha, o qual, quando passa, pisará e despedaçará sem que haja quem as livre. Essa é uma profecia grandiosa. No livro de Mórmon, quando é mencionado tanto por Nefe como Jesus Cristo, menciona aqui sobre os remanescentes daquela época, né? Ela está falando então dos Lamanitas, está falando dos remanescentes dos Lamanitas. Quem são os remanescentes dos Lamanitas que sobraram? Os índios, né? Só que esses índios, como nós devemos interpretar hoje em dia? Será que é os índios original? São misturas de povos que se misturaram com os índios. Então, por exemplo, o México tem, né, na corrente sanguínea, corre deles ali o sangue indígena também, né? Dos índios. Outros países também, né? A gente vê traços até mesmo na fisionomia como de índios, né? O México, nós temos outros países, né? O Chile, né? Tem esses traços assim indígenas, tá bom? Então esses são os remanescentes dos Lamanitas que vão vir, né? E vão passar pelo povo como se fossem eles leões e o povo ovelha ali, tá bom? Essa é uma profecia muito interessante, porque fala sobre o fim do tempo do gentio. E nós sabemos que o fim do tempo dos gentios tem vários cumprimentos também. Vai chegar uma época na Terra que o fim do tempo dos gentios para se arrepender, por exemplo. Então o evangelho não vai ser mais pregado entre os gentios. Por quê? Porque eles não querem mais ouvir. Então vai ser uma época, conforme já profetizado tanto na Bíblia, no livro de Mórmon, que nação se levantará contra a nação e quem quiser paz vai ter que ir para Sião, né? Vai ter que se refugiar em Sião. Então vai ter guerra para todo lado, mas só em Sião vai ter paz. Inclusive as outras nações gentias vão olhar para Sião e vão falar, quem pode ir contra Sião, né? Eles terão medo de Sião. Como nós se tornaremos uma potência tão grande assim que as outras nações terão medo de nós? Bom, na profecia diz que a Jerusalém do céu vai se unir com a Jerusalém da terra. Então nós acreditamos que o povo que subiu, né, o povo de Enoque vai se unir conosco nessa nova Jerusalém. E aí, por conta de tecnologia, então a gente vai estar muito bem defendido. Então as outras nações não vão conseguir nos atacar, mas vão conseguir atacar Jerusalém, conforme eu estou falando lá, os judeus, tá bom? Mas nós estaremos muito fortemente protegidos pelo Senhor. Não sei de que forma, com tecnologia, com poder, eu sei que vai ser com o poder do Senhor, e a nova Jerusalém vai se unir com a Jerusalém do céu, que vai descer também. As profecias são lindas, gente. Eu fico lendo assim e fico tentando interpretar como que vai acontecer isso, né? Bom, aqui essa parte aqui, né? Aqui fala os remanescentes de Jacó, no livro de Mórmon fala os remanescentes dos Lamanitas. Então nós podemos imaginar essas outras nações que têm sangue, né, indígena, indo para Nova Sião, que vai ser construída no Missouri, no condado de Jackson, né, conforme Joseph Smith profetizou que vai ser um templo construído ali. Na planta que Joseph Smith deixou não é só um templo, tá bom? Parece que é 3 templos e cada templo tem 3 conjuntos de prédio ali, como se fossem alojamentos, né? Acredito eu, seja como alojamentos ali, para alojar muita gente, para que nós possamos entrar no templo e fazer algumas ordenanças que nos faltam ainda, tá bom? Mas aqui é interessante ver que diz, né, que eles passarão entre os povos como se eles fossem leões pisando em ovelhas, né?
passará e ninguém os deterá. E hoje em dia, né, para entrar nos Estados Unidos é uma burocracia danada. Eu não posso ir ali comprar só uma passagem de avião e ir para os Estados Unidos. Eu tenho que fazer um visto, eu tenho que fazer um passaporte. Então tem uma burocracia, tem que explicar o que eu estou fazendo lá, quando eu vou voltar, né? E se não existe garantia de que eu vou voltar, eu nem consigo um visto desse. Tem muita gente que vai ilegalmente, né? Fica ilegal lá. Mas aqui é interessante na profecia que fala que eles vão conseguir entrar, né, sem que ninguém os impeça. Ou a nação vai estar muito fraca, destruída, porque nos últimos dias também vai haver muitas guerras e algumas nações vão cair também, tá bom? Então as nações vão cair aí. De acordo com a profecia, 3 nações vão cair aí, vão ser derrubadas também. Então não sei quais nações que é, não vou ficar aqui especulando quais são, mas de alguma maneira aqueles que quiserem ir para Sião, fugindo da guerra, todos nós somos os remanescentes de Jacó, independente da nossa corrente sanguínea de índios ou não, nós poderemos ir sem nenhum impedimento para Sião, estar em um refúgio de proteção. Tá bom? Estou gastando bastante tempo nessa mensagem aqui. Vamos aqui para o versículo 9. O versículo 9 diz assim: a tua mão se exalçará sobre os seus adversários, e todos os seus inimigos serão exterminados. Bom, aqui está falando sobre todos os inimigos serem exterminados. Aqui já fala mais do milênio, né? Porque aí não vai haver inimigos, né? Todas as outras nações. E aí sim, né? Vou até ler o versículo 15 aqui, porque fala, né, já junta aqui falando sobre o fim do tempo dos gentios. Né? O tempo dos gentios é os gentios reinando, né, que tem as poderosas nações. Mas quando Cristo vier, é Cristo que vai reinar. Então acaba o tempo dos gentios também, tá bom? Então existe o tempo dos gentios espiritualmente, que vai acabar o tempo que eles têm para se arrepender. Vai ter uma hora que não vai ser mais pregado, porque eles não vão ouvir mais a palavra do Senhor, vão estar em guerra. Então o tempo deles vão acabar para o arrependimento. Mas também o tempo deles dominar sobre o mundo também vai acabar. Porque Cristo vai voltar. Ao que diz aqui o versículo 15, né? O final aqui diz assim, ó. E com a ira e com furor farei vingança contra as nações que não me ouvem. Então todos aqueles que não ouvirem ao Senhor, as nações que não ouvem ao Senhor, vão ser exterminados da face da terra. E faz muito sentido, porque o milênio é um reino de paz. Então os iníquos têm que sair da terra para que haja paz, tá bom? Só vai viver aqui na terra quem realmente tem paz, pessoas de boa índole, né? Independente de religião. Todas as pessoas que são boas, né, que vão colaborar aqui, vão viver sobre o domínio e obedecer às regras do governo de Cristo, eles vão então permanecer na terra no milênio, tá bom? E aqui me fez lembrar, quando fala sobre vingança sobre as nações que não ouvem, aqui me fez lembrar Isaías 63:1, né? Quem é este que vem de Edom, de Boaz, com vestes tingidas? É Jesus Cristo vindo de vermelho na segunda vinda, derrotando os seus inimigos e dando o reino aos seus filhos aqui na terra, né? Começando com o ministério do milênio aqui, na qual ele vai reinar pelo período de 1000 anos. Também, ao longo que eu fui explicando sobre o milênio, eu gostaria de compartilhar com vocês, não nessa mensagem, mas em outras que a gente vai estudando aí o ano todo, que o milênio, para mim, ele é um processo, ele não vai ser um evento, né? Cristo chegou pronto, não. Ele é um processo. Várias coisas vão acontecendo e aí eu vou compartilhando algumas escrituras com vocês, mostrando que o milênio cada vez está mais perto, tá bom? Cumprindo as profecias. Bom, então, Miqueias capítulo 5, que eu compartilhei hoje, tem essas palavras ditas por Jesus Cristo em 3º Nef, capítulo 20, capítulo 21. Se você quiser saber mais, leia lá, porque Cristo, além de mencionar as palavras de Miqueias aqui, que ele mesmo deu a Miqueias, né? Ele ainda acrescenta algumas coisas para o nosso entendimento, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã. Não esqueçam, amanhã, reunião familiar, às 20 horas. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o convite para vocês, reunião familiar, tá bom? Então lá toda segunda-feira às 20 horas tem a reunião familiar da gente reunido, tá bom? E amanhã eu que vou dar e você é meu convidado especial, tá bom? Segunda-feira, 20 horas, reunião familiar. Até amanhã.